Nós vamos falar sobre 3 fenômenos que marcam a história da política brasileira e quase sempre o resultado é a tragédia, o resultado é o colapso, o resultado é a ameaça e a fratura da democracia, da ordem institucional. Esses fenômenos muitas vezes se manifestam de uma maneira muito tênue e que vai ganhando força, muitas vezes financiado pela própria mídia. Temos que eleger Pablo Marçal. Ele é o único que representa a direita. Isto é, o Nunes não representa a direita. Se liga, apoiado por Bolsonaro. Ele defende a família, é cristão. Se você é de São Paulo, eu quero chamar muito a sua atenção, porque como cientista político e já ouvi os mais diversos discursos que vocês possam imaginar, é o discurso de salvação pública. É aquele tipo de discurso que se apresenta, de alguma forma, como a solução, a alternativa entre 2 extremos. De um lado, o extremismo e do outro, o autoritarismo. Pablo Marçal hoje não pode chamar Bolsonaro de honesto, então ele precisa dizer que o Lula é mais ladrão, que o Lula é mais desonesto. E por quê? Porque ele não pode se contradizer e negar as suas condições. Nesses 2 momentos, ele diz que Lula e Bolsonaro já deram e que são os mesmos, representam os mesmos na política. Em um outro momento ele vai além, ele diz que o que diferencia o Bolsonaro do Lula, um do outro, é apenas um dedo do Lula. Mas anteriormente ele dizia que Bolsonaro era honesto, então não é só um dedo. Se ele diz que o que diferencia Bolsonaro do Lula é apenas um dedo, ele está equiparando o Bolsonaro ao mesmo nível moral que o Lula. E trágico. O Pablo Marçal, ele representa, nesse momento, a escória para o bolsonarismo e a escória para o lulopetismo. Deu para entender? E não consegue ainda, inclusive, agradar uma ala da direita. Porque bolsonarismo é o extremo, lembra disso? É o extremo. Ok? É o extremo. Qual foi o discurso que o Pablo Marçal fez? Ele disse assim, falando dos que iriam apoiar os candidatos de São Paulo, Lula apoiando Boulos, Bolsonaro apoiando Nunes. E falando de ambos os candidatos, mais da Tabata. E ao dizer que a Tabata, para ser prefeita, tinha que ser casada, um alto grau de preconceito e de bestialidade, o que demonstra, inclusive, que ele ensina o que ele não vive. Inteligência emocional, porque eu nunca vi falar tanta merda e errar tanto em suas colocações. Isso mostra alguém. Por isso eu disse, Pablo Marçal está adoecendo muita gente neste país. Adoecendo financeiramente, adoecendo psicologicamente, porque é uma minoria ali que tem êxito, que consegue chegar em algum lugar, porque acreditou que investindo lá mas eu não vou nem falar disso. Porque uma pessoa que não é capaz de gerenciar seus próprios vetores, cadeias de pensamento e se conhecer, é impossível que essa pessoa tenha capacidade. Eu posso até usar uma expressão que foi utilizada por um autor que eu li há muitos anos atrás, chamado Augusto Cury. De que adianta você ter pessoas à sua volta? Do que adianta você conseguir arrebatar multidões, liderar pessoas, mas você é desgovernado? Você não é um líder de si mesmo. O pior líder não é aquele que não sabe governar os outros, é aquele que não governa a si mesmo. Tipo Pablo Marçal. Nem Lula, nem Bolsonaro. Vocês têm que escolher o quê? Nós, o povo. Nós, o povo. Este é um dos discursos de visionário de uma sociedade artificial criada pelo populista. Por isso eu sou o único, até agora, pode pesquisar aí, que tem dito que o Pablo Marçal é uma versão salazariana portuguesa no Brasil. Agora, esse vídeo aqui é o melhor de todos. Assim nasce um populista picareta. Vai virar o presidente. Você quer participar dos debates? Como é que você vai fazer? Eu quero participar, não. Ai daquele que parar na minha frente no debate. Quem que é teu alvo? Lula ou Bolsonaro? Qualquer um dos dois. Os dois pra mim significam a mesma pessoa. A diferença que eu vejo do Lula e do Bolsonaro é a falta um dedo em um deles. Então faça os cortes que você puder, entende? Porque
de teologia, não sabe porra, querer debater comigo teologia, sabe nada de teologia, sabe nada de Bíblia, entende? Para debater comigo terá que saber o grego, o hebraico, dominar a exegese, saber minimamente o que é uma delimitação de perícope. Então vai levar porrada até não querer mais. Duas coisas que marcam: nós, o povo, eles, a elite. Olha agora que interessante. Eles, a elite, porque quando nós falamos eles, a elite, nós estamos dando uma ideia de que nós não fazemos parte de uma elite. Veja, e por elite nós podemos entender elite empresarial, elite corporativista, a elite política, a elite intelectual. Então você tem uma visão singularizada do que é elite. Então eu estou mostrando que um salazarianismo brasileiro, diante desses antagonismos em que aparentemente a mídia e esses grupos resistentes de alguma forma estigmatizam, e ele se apresenta como solução.